Gente do céu, essa conexão não anda de jeito nenhum. O que aconteceu? Tá pago! Ô, Rutinha, olha o modo aí pra mim! Olá, tudo bem? Eu estou aqui hoje para dizer que as conexões são muito importantes e quando caem, mais dá aquele trabalho, não? Ainda mais pessoas tão interconectadas como estamos nos dias atuais, dependentes tanto do ambiente virtual. Mas a gente vai falar como isso pode se resolver de uma maneira mais prática do que imaginamos. Muito bem, na abertura do nosso programa de hoje eu quero fazer algo diferente. Costumeiramente sou muito criterioso para fazer algumas coisas naqueles apelos que recebemos. E esse é um apelo importante porque trata-se de pessoa que conheço a índole, bem como de sua família. Eu me refiro ao pastor João Gomes Domingos, que trabalhou por 30 anos no Departamento de Missões da Igreja Batista da Lagoinha. Muitas pessoas o conhecem por Joãozinho e foi assim que eu o conheci. Foi um grande apoiador no nosso início de ministério. Eu o vi e tive o privilégio de lidar junto, trabalhar junto ainda com outro obreiro que nos coordenava, Antônio de Jesus Ribeiro, à época da nossa primeira congregação lá no bairro Celestino. E depois disso tive o privilégio de pastorear o Joãozinho, e aí ele está retornando para a Lagoinha, fazendo o seminário e se fazendo pastor, e durante grande parte da sua vida dedicando-se ao alcance missionário dos povos não alcançados. Eu hoje trago uma notícia que não é muito boa para aqueles que o conhecem. Nós estamos tendo que recorrer a uma vaquinha solidária para compartilhar o seu momento desafiador que vive hoje o João e sua família em Portugal. Aproximadamente 5 anos lá estão. Joãozinho e sua esposa, logo que chegaram, começaram a desenvolver o seu trabalho, as suas atividades. Pastor João foi nesse tempo com a expectativa de trabalhar e fazer como Paulo, né, desenvolver as suas tendas e iniciar a pregação do Evangelho também ali naquela região. No entanto, em julho de 2023, ele foi diagnosticado com demência, um Alzheimer muito precoce. Ele que tem hoje 58 anos de idade, e essa doença tem avançado rapidamente, fazendo com que o médico o afastasse de todas as funções nas quais trabalhava. Desde novembro de 2023, seu ganho reduziu para 50%, o que tem sido um grande desafio para a família longe da sua terra natal. Desde seu diagnóstico, o Joãozinho foi encaminhado para tratamento em outra cidade que fica a 130 quilômetros da sua residência. Então, morando em uma aldeia que não tem transporte público viário para realizar o seu tratamento, ele depende de deslocamento com carro. E era o seu carro próprio até que, em janeiro último, no dia 12 de janeiro, sua esposa teve um acidente no gelo, o seu carro derrapou e capotou. Agora, além do financiamento, porque o carro é financiado, ainda tem que arcar com as despesas do conserto do mesmo. Abro aqui, então, esse clamor, esse apelo a favor do João. Eu digo a você que trata-se de uma pessoa de índole ilibada e com toda a sua casa, e que precisa, nesse momento, de todos nós. Por isso eu abro um assunto dessa natureza com os meus amigos. E eu peço a você, está aqui do lado a ID da vaquinha em prol do João, se você puder, ajude-o. Será muito bem-vindo, será abençoador e você realmente vai estar apoiando alguém que necessita e merece de nossa atenção. Ao João e à família, eu declaro, Deus os abençoe e provisione e traga cura, restauração nesta enfermidade que o acomete. Que Deus abençoe o João, no nome do Senhor Jesus.
hoje serviços, produtos e, de fato, todas as áreas de segurança, enfim, é impossível dizer quase que não há o que esteja conectado à internet dependente dessas conexões. Um bug mundial seria uma tragédia. Claro que há outras conexões, que são as relacionais, que quando interrompidas, elas também criam dificuldades expressivas para a vida de alguém. Aquelas conexões de interação, de network, de aprendizado profissional, de atualização profissional se interrompidas, também criam dificuldades expressivas em nossas vidas pessoais e profissionais. Mas tem conexão mais importante, que se interrompida, certamente vai criar uma situação altamente complexa. Pastor Fernando, do que você está falando? Bom, eu disse no último programa que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É algo tremendo entender que houve uma separação desde a gênese da nossa história em nossa comunhão com Deus. E esse estado de desconexão, essa queda de conexão com Deus, de uma aliança com Ele, de uma entrega a Ele, certamente tem sido causa de dissabores na vida de muitas pessoas, da maioria da humanidade. É claro que, quando dizemos todos pecaram, todos nasceram debaixo da pecaminosidade, da patologia do pecado e herdaram, em consequência, essa desconexão, essa separação. E é interessante que isso nos tornou não apenas desconectados. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 21, a palavra de Deus diz: "E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas." Veja bem o que nos tornamos: estranhos e inimigos dos valores, dos princípios de Deus. Isso, é claro, está evidenciado em escolhas, comportamentos, atitudes, visões de mundo, visões de vida, que são contrários àquilo que está associado ao caráter de Deus: amor, justiça, longanimidade, santidade. Quer dizer, essa dualidade, essa coisa que nos tornamos depois da queda, nos tornamos parricidas, homicidas, idólatras, assassinos, roubadores, mentirosos. Nos tornamos pessoas que têm uma natureza completamente estranha à natureza de Deus. E esse não é, claro, o projeto de Deus para o coração do homem, jamais o foi. Pelo contrário, o propósito eterno de Deus é que nos tornássemos filhos e filhas semelhantes ao seu Filho, Jesus. É interessante também que a palavra de Deus enfatiza esse estado humano, porque lá em Isaías 59, versículos 1 e 2, a Bíblia diz: "Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus." O óleo não se mistura com a água. Esse é um princípio. É possível, quando água e óleo estão aproximados, discernir o que é óleo e discernir o que é água. É assim em relação ao homem caído, ao homem pecador e Deus. Não há como fazer essa junção. É impossível estabelecer essa junção. Ah, pastor, então não tem jeito. Como é que a gente vai poder realmente viver uma experiência com Deus? É aí que eu digo que entram os caminhos para a reconexão. E esses caminhos foram tentados pelos homens. Você há de se lembrar que mesmo depois do dilúvio, houve ali uma tentativa dessa reconexão. Os homens tentaram estabelecer uma situação da construção de uma cidade com uma torre chamada Babel, e a chave era que o homem, através daquela torre, pretendesse chegar até o céu, até a presença de Deus. É assim que Nimrod, o idealizador daquela cidade, vai dizer: vamos colocar nessa torre o nosso nome, ela é resultado do nosso esforço,
e assim nos chegaremos a Deus. Deus interrompeu o processo, porque o caminho certamente não seria aquele, nem a reconexão seria estabelecida pelo homem, mas é exatamente o contrário. Ela seria estabelecida pelo próprio Deus. Ainda no Antigo Testamento, o Senhor faz um convite à humanidade em Isaías capítulo 1, versículos 18 e 19, e vai dizer: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. A proposição agora é do alto, é de Deus. Não é a iniciativa do homem através das obras, da sua autojustiça, das suas possibilidades, a reconexão ou o conserto dessa conexão. É atribuição única e exclusiva de Deus, daquele que decidiu enviar seu Filho ao mundo para restaurar essa conexão, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, é Deus do alto que desce. Deus é que vem para restaurar essa conexão perdida. É Ele que toma a iniciativa. Ele é o técnico reconstrutor que vai potencializar o recomeço destas ações de conexão entre um coração humano e o coração de Deus. E é Ele que propõe, se você vier e pensar sobre isso e desejar isso, porque a expressão vinde e arrazoemos significa vamos pensar juntos por que você está assim, por que a sua vida se tornou o que se tornou, por que é que as coisas estão acontecendo como estão, por que é que você tem essa impressão de vazio de sentido de vida na sua alma, no seu espírito. Vamos arrazoar, vamos pensar. A Bíblia, quando fala em reconexão com Deus, fala em culto racional. Não é algo que a gente toma por emoção, mas por reflexão. O fato de entendermos que estamos desconectados e que precisamos nos reconciliar com Deus. É por isso que tem outro texto que marca muito o meu coração, e esse texto vai dizer da seguinte forma: ele diz ao nosso coração: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, para ter acesso de novo aonde jamais deveríamos ter deixado de ter. E aqui está essa palavra: pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu. Se o caminho e se a porta se fechou, eis que agora o Senhor nos dá, no sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, toda a habilitação, todo o acesso. Podemos reacessibilizar, podemos entrar de novo e nos reconectar com Deus e iniciar uma nova jornada. Porque essa intrepidez acontece com quem se vê perdoado por Deus e consegue entender que foi lavado e remido pelo sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário em nosso favor. Sabe por quê? Porque nós temos um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus que realizou isso. É Jesus Cristo. Não é Maria, não é Pedro, não é João, não é pastor, não é padre, é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. É por isso que o texto vai dizer: aproximemo-nos dele com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado. Hoje, tudo que eu desejo a você é reconexão com aquele que te ama. Que Deus te abençoe e faça resplandecer sobre a sua vida toda a paz que você necessita.